Não posso deixar de me referir ao James Walker, que é o presidente nacional e que vem realizando esse trabalho nacional na Anacrim, e ao colega Maurício Matos Filho, ao meu amigo, colega Bruno, presente, também Anacrim, meu aluno, mas você quer me botar bem velho, vamos lá. Mas você foi meu aluno da primeira turma. E aqui, registrar aqui a presença de Marcos Rodrigues, que é presidente da Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia. Não sei se a sigla é exatamente essa. E faço esse registro por várias razões, mas uma delas é porque nós temos várias associações já aqui na Bahia dos advogados criminalistas. Então a presença de Dr. Marcos aqui demonstra que essas associações estão vindo para somar e não dividir. E é nesse sentido que eu também aqui me encontro, para somar. E somar no momento que todos já ouviram aqui, todos já ouviram, é bom você chegar cedo para ouvir as palestras, para não repetir. Somar porque nós vivemos realmente um momento difícil para a advocacia criminal. E esse momento difícil para a advocacia criminal, eu quero fazer alguns registros, até por justiça, ele não começou agora. É incrível, não começou agora. Por que é que existe, e até historicamente isso, uma resistência aos detentores do poder com relação à advocacia criminal? Quem é capaz de me dizer? Porque no exercício legítimo da nossa profissão, nós pomos limites ao poder estatal. O que nós tentamos evitar justamente é o que está agora na ordem do dia, por conta da aprovação da lei de abuso de autoridade, os abusos de autoridade. Então, o advogado criminal, ele enfrenta isso já há muitos anos. Da minha parte, porque já ficou lugar comum, se dizer, olha, diga o seu lugar de fala, e como nem todos aqui me conhecem, nem outros de outros estados, que nos honram aqui com sua presença, eu, como advogado militante, já há muitos anos, já há mais de 3 décadas, como professor também, comecei muito jovem, Bruno, eu continuo no mesmo lugar. No mesmo lugar, Bruno, que você me conheceu lá na Faculdade de Direito. Eu me lembro quando você foi meu aluno, tinha sido proclamada a Constituição, nós todos empolgados com aquela Carta da Liberdade, da Cidadania. E eu ali dizendo, como digo até hoje a meus alunos, que alguns estão aqui também, que eu não ensino processo penal, eu ensino direito constitucional processual penal. E o processo penal, ele tem sido, até nas faculdades, desvalorizado. Começa lá na faculdade. É incrível como se dá mais valor ao processo civil que trata de interessezinhos disponíveis. Nós que tratamos do bem maior da liberdade, no processo penal, muitas vezes dentro da própria faculdade, não dão a mesma ênfase. E por isso, após minha tese de doutorado, em 2010, defender a tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia, vou declinar, que a doutora Flávia vai falar acho, mais ou menos sobre esse tema. Resumindo, a tese era sobre o processo penal do inimigo. Processo penal do inimigo. Em 2011, nós criamos aqui o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que eu tive a honra de ser o primeiro presidente. Por que criamos esse instituto? Em 2011. Porque sentimos a necessidade de defender o que veio de lá da Inglaterra, o due process of law, o devido processo legal. E eu quero, nessa breve fala aqui, nessa conversa
todos aqui, mas sobretudo com os mais jovens, os que estão começando, dizer que as guerras, elas não começam com foguetes, com dinamites e sei lá o que hoje se faz uma guerra. As guerras começam nas ideias, no radicalismo de ideias, de posições. E nós estamos, de certa forma, assistindo no Brasil, mais recente, aí, uma verdadeira guerra. Uma guerra que se trava nas redes chamadas agora apropriadamente de redes antissociais. E que nós estamos recebendo lições, como eu recebi uma recente, e não aguentei debater num grupo, que não é coisa minha de fazer isso, mas eram de amigos. Um artista da Globo me ensinando sobre abuso de autoridade. Cantores também. Nós podemos cantar agora, podemos fazer tudo isso. Eles fazem, eles querem ser juristas. Vamos ocupar o lugar deles, então. Porque o que é a mensagem que eu quero passar para todas e todos que estão aqui, é que vamos qualificar o debate. Vamos qualificar o debate. E não vamos ter nenhum receio de não participar de determinados ativismos políticos que nós estamos vendo na nossa profissão. Eu nunca tive esse receio. Porque eu sei, porque dentro da faculdade, alguns alunos e alunas se aproximam de mim e dizem, professor, aqui é o seguinte, você tem que ser de um lado ou do outro, e se você não tomar posição, diz, olha, a história não vai lhe perdoar. Tem isso, viu? Eu sempre disse, só estou repetindo aqui, porque para quem não me ouve falar, eu sou repetitivo em dizer que o meu partido, eu tenho um partido. O meu partido tem 3 letras, A, O, A, B. E eu tenho um programa que defendo, e defendi até antes na Constituinte. É o programa que está na Constituição Federal Democrática do Brasil. Então, as críticas que eu vou fazer aqui, vou fazer críticas, não é porque o projeto anticrime partiu de Sérgio Moro, que ele não presta nada, porque a disputa dentro do Congresso está sendo essa. Moro perdeu nisso, perdeu naquilo. Não é também porque houve aprovação do abuso de autoridade, que nós vamos achar que tudo ali também está perfeito. Porque isso é uma opressão intelectual que o estudante não deve permitir. Vocês não devem permitir que ninguém faça isso, porque estão tirando de vocês o que é de mais sagrado, que o que nos distingue dos animais, dos outros animais, que é a capacidade de pensar. E melhor ainda, de sonhar. Quando eu digo que não é possível que seja apresentado como política criminal um pacote, esse pacote anticrime, que em 90% eu estou de desacordo, mas tem 10% que eu não estou, que eu concordo, que pode ser aceito. Mas quando eu digo, é porque como aceitar, e aqui eu vou fazer pinceladas, mas quero falar do plea bargain, peço quando tiver pelo menos 10 minutos me avise para eu falar do plea bargain. Como podemos aceitar que o Brasil tenha um índice superior a algumas guerras, como por exemplo a do Afeganistão? Nós temos 60 mil homicídios por ano, desde 2016. 60 mil. Aí vem um ministro e diz que para resolver esse problema vai ser preso depois do júri, que for condenado no júri, ele vai, o acusado, já sair dali para cumprir a pena. Eu estou falando aqui da primeira instância, para não repetir os debates, tem até um artigo publicado sobre um estudo feito, porque também estou aí com o amigo Scuri, nessas ADCs, sobre a presunção de inocência em segunda instância. Eu falo primeira instância. Como? Rasgando totalmente a Constituição. E falando, querendo justificar, dizendo que é em nome da soberania do júri.
Falta cultura. É preciso ler. Porque a soberania do júri, ela veio em prol da liberdade, não o contrário. Tanto é verdade que eu gostaria que quem defende essa parte do projeto do pacote anticrime me explicasse porque quando há revisão criminal, Bruno, e que se for de um processo do júri, revisão criminal, transitou em julgado, só cabe pró-réu, pode reformar e absolver. E nisso não vulnera a soberania do júri. Mas o pior não é isso. O pior é desconhecer uma estatística, porque quando apresentou o pacote, disse logo o atual ministro da Justiça: não fiz esse pacote para os professores de processo penal, eles não vão gostar. Que fez para quem? Precisa dizer. O relator, o deputado capitão, só para identificar, esqueci o nome, não é preconceito capitão. Mas disse o seguinte, quando recebeu o pacote anticrime, textualmente, para todas as televisões, o problema é a Constituição. Então, é uma confissão de que o pacote é inconstitucional. É uma confissão. Agora, a estatística, que diz também que não consultou estatística, é importar tudo dos Estados Unidos. A estatística de quê? Do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, 2012, Meta 2, acompanha monitoramento de inquéritos de homicídio. Sabe qual foi no Brasil? Sabe qual a estatística? Ele não sabe. 78% arquivados porque não se descobriu a autoria. Em alguns estados, só 4% houve denúncia. Quer dizer, ao invés de investir na investigação, melhorar essa qualificação dessa estatística, saber por que tantos homicídios. Porque é só ver que é ligado à droga. Como 30% dessa população carcerária é de tráfico de droga. E rever essa política insana de combate às drogas e outras coisas mais, do que ficar vendendo para a população. Eu vejo pessoas muito corretas, até indignadas com a corrupção, e tinham que estar indignadas mesmo, mas que se perderam também. Quando a gente explica com calma, eles param, como em vários casos, e disseram: poxa, é verdade, César, pô, que bom falar com quem estuda, porque parece que os outros não estão estudando. Ora, eu poderia dizer para aqui, então, imagine se 80%, ou 20% é denunciado, 80% fica fora, em alguns estados muito mais. Ele quer resolver o problema dos homicídios rasgando a Constituição, primeiro na pronúncia. Quem não sabe a pronúncia, a primeira fase, um juízo de admissibilidade para ir a júri. Você não poder recorrer, quando até por estatística, muitas vezes se muda a pronúncia no tribunal, não vai a júri, porque para ir a júri tem que ter indício, etc, etc. Enfim, é desta forma que está sendo citado legislando. E se você ficar contra o pacote, aí também vem um maniqueísmo de lá. Você é a favor da corrupção. No meu caso, como me respeitam muito, dizem os mais ousados: César, eu lhe respeito muito, sei que você é homem de bem, mas é porque você é advogado criminalista. Eu recebi uma dedicatória de um livro de um amigo, Fabiano Pimentel, e que eu já recebi dedicatórias tão generosas e nunca publiquei nada, guardo todas. Mas essa eu postei no Facebook e nas minhas redes sociais, porque ele disse assim, que eu era um exemplo de advogado criminalista e homem de bem. Que coisa, né? Será que é possível isso? Eu disse: mas, Fabiano, não é, rapaz, você disse que eu sou um exemplo de homem de bem, esquece advogado criminal aí. Então eu postei. E a questão do plea bargain, que não foi falado aqui. O que é o plea bargain? Agora tem que dizer o plea bargain de Moro mesmo. Porque o plea bargain,
O plea bargain, são águas, assim, vamos conversar. O plea bargain de Moro é a importação do plea bargain dos Estados Unidos. Puro e simples. Eu tive a honra de ser relator do novo Código de Processo Penal, vejo tanto que eu já venho acompanhando a legislação, pela OAB Bahia. Fizemos, e eu até trouxe, obrigado, fizemos um relatório, uma comissão, eu fui o relator da comissão, de 81 páginas, dando sugestões ao novo Código. E o deputado Danilo Fortes veio na Universidade Federal da Bahia receber, numa solenidade, no auditório, no Congresso, minhas mãos esse, e publicamente disse que iria encampar. Aqui? Ah, para não cair. E publicamente... Ainda é um resto de gripe. E publicamente disse que iria encampar todas essas medidas. Eu me refiro a isso por quê? Por uma questão também de seriedade profissional. Porque já estava no Código o plea bargain. E o plea bargain, originariamente no Código, até 4 anos, a pena máxima até 4 anos. Para quem não sabe, explicando aos poucos o que é o plea bargain. É o Ministério Público propor a aplicação de pena, e aí alguns benefícios, até podendo ser até a pena mínima, tudo isso, alguns benefícios, mas exige a confissão. Esse é um ponto que eu quero tratar aqui, a confissão. E mais ainda, embora tenha uma audiência para o juiz verificar se houve autonomia de vontade, imagine, nós acabamos de ouvir aqui, quando no processo penal, que é o que nós defendemos também, a paridade de armas. Se não há paridade de armas, verificar a autonomia de vontade, para dizer ele não foi pressionado, não foi torturado para confessar, é isso? Ou então, com base em quê? No inquérito, agora o inquérito, para quem não sabe, está no início do curso, é só uma investigação. Esse mesmo inquérito, que nós não evoluímos, né? O mesmo inquérito de 1871, esse inquérito policial, inclusive com esse nome hoje, ele quer a confissão. Confessa, já recebida a denúncia, desde quando seja antes da instrução, e aí tem uma sentença, o juiz vai na audiência e vê assim, ó, você não foi pressionado, tal, você quer isso mesmo? Tá bom. Então homologam, e para todos os efeitos a sentença condenatória. Aí nós temos o quê? Uma sentença condenatória desfundamentada, porque não tem fundamento. O fundamento é a confissão? Não é fundamento. Isso já fere a Constituição no artigo 93, inciso 9, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. A presunção de inocência. Sim, a presunção de inocência, não é só lá na prisão. Porque ele é presumido inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e a confissão, mesmo a confissão, não tem o condão de modificar essa situação. Tanto não tem, que o nosso código tem um artigo em vigor, parece que eles esquecem, gente, que é o artigo 158, que no caso de haver confissão de crimes de fato permanente, o que é isso? Crimes que deixam vestígios, mesmo que haja confissão, sem a realização do exame de corpo de delito, não supre, a confissão não supre. O exame do corpo de delito é que prova a materialidade. Pode suprir até a prova de Samuel, mas a confissão não. Porque a confissão já deixou há muito tempo de ser a rainha das provas. E vejam que lógica perversa. Que lógica perversa. E eu vou falar das diferenças do plea bargain proposto, mas vejam logo a essência do Instituto e que lógica perversa. Ele é bom para quem? Para o culpado. Porque o culpado não enfrenta o processo, se declara culpado e tem os benefícios. Só que lá nos Estados Unidos no primeiríssimo lugar do encarceramento, através do plea bargain, que aumentou bastante,
os advogados criaram o The Innocent Project e conseguiram comprovar, mas comprovar, inclusive com o exame de DNA, tudo, 25% dos casos examinados, as pessoas eram inocentes e aceitaram a pena. Quer dizer, é pena aplicada a inocente. É pena sem prova. E é pena sem processo. É por isso que eu estou dizendo que o processo penal incomoda e ele agoniza no Brasil. E é esse sistema. Ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 54. Está lá estampado na Carta Maior. Mas nós temos uma cultura de desrespeito à Constituição, infelizmente. Ao invés da supremacia da Constituição, aí eu tenho que dizer, como tem até grupo de supremacia de Moro, a supremacia é da Constituição. E não pode ter também primazia de confissão. Pois bem, esse instituto, que iria ser aplicado até a pena de 4 anos, já no projeto no Senado estenderam para 8. E acreditem vocês, a proposta de Moro não tem limite de pena. Vocês estão sentados, estão ouvindo? Não tem limite de pena. E aí, a Câmara não aceitou. E o que foi divulgado? Moro perde mais uma. Aí veio um deputado que apoia o governo e disse, não é assim não, nós vamos tentar reverter aí no Senado. Quer dizer, a disputa é essa, política. Quais os projetos? Para melhorar realmente a nossa segurança, porque nós todos vivemos inseguro nesse país. Rasgar a Constituição é projeto? Eu ouvi de um ministro, que me permite até não citar o nome, que o princípio da presunção de inocência era coisa brasileira, só tinha na Constituição brasileira. Foi copiado da portuguesa, de 76, nos mesmíssimos termos da portuguesa. Tem no Código de Processo Penal alemão, parágrafo 449. Tem na Constituição italiana. Agora, não tem nos Estados Unidos. O negócio é o foco dos Estados Unidos, quando culturalmente nós somos diferentes dos Estados Unidos. Até porque, em termos jurídicos, vocês sabem disso, eles são common law, a origem deles, common law. Nós somos civil law, todo mundo aprende isso na faculdade. E não foi aceita, portanto, essa proposta. E o que nós tínhamos antes, o Juizado Especial Criminal, criado em 1995, um juizado que trouxe transação penal, trouxe, de certa forma, uma pena, mas não era restritiva da liberdade, mas com limite, que depois se ampliou com o Juizado Especial, em 2001, com o Juizado Especial Federal, para até 2 anos. A partir de 2 anos, não. Crimes punidos com mais de 2 anos, não. Mas só que, embora tenha causado perplexidades para pessoas da minha formação, com os princípios que eu estudei durante o tempo de acadêmico, de estudante da faculdade, mas está no artigo 98 da Constituição, excepcionando, não é isso, Bruno? Dizendo lá que seriam criados esses juizados, e que ia ser permitida a transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, outros exemplos nós poderíamos dar quando nós assistimos também, e um aspecto que é muito importante na prática, porque ledo engano quem pensou que com a Constituição nós realmente o Brasil ia se constituir no Estado democrático de direito. E o saudoso Calmon de Passo dizia, nós vamos ter que lutar muito, muito e muito. E neste pacote ainda, e para ficar no pacote, para mostrar aspectos culturais, o que foi feito no sentido de tentar modificar, rasgando
modificar a Constituição. Eu nunca vi disso. Tem um projeto de lei, quando se está discutindo por um voto. Inclusive, há uma mudança de entendimento do ministro Gilmar Mendes, o que dará 6-5 nessas AD6, as quais o colega Cacai, que me antecedeu, falou, se referiu. Essa mudança não foi pautada ainda porque se tornou uma briga política. Quem tem princípio não vai olhar a quem vai beneficiar a sua decisão. Se fosse contra o ex-presidente que está preso, mais uma razão de defender o princípio da presunção de inocência. Senão, não se decide por princípio, e sim por pessoalidade. Agora, como vem uma proposta de um ministro da Justiça e dizer que não, eu vou resolver esse problema com a lei. Percebam, estudantes de direito, a lei vai dizer diferente do que está na Constituição. Seria talvez, no eufemismo, uma lei interpretando a Constituição. Porque quem sabe, aí resolve o problema. E aí pega. Porque a Constituição aqui não pega. Nós acabamos de assistir uma excelente palestra, muito informativa, sobretudo para nós que advogamos, também lá em Brasília, STJ, Supremo, do ministro Sebastião Reis, quando ele disse, ora, uma lei também que copiamos de Portugal, a 12.411, de maio de 2011. Essa lei todos sabemos aqui. Foi que ela fez, vou ser bem objetivo. Ela, ao invés a opção do juiz prender ou soltar, feijão ou arroz, ela ampliou o cardápio. E aí que vocês viram, o que vocês veem hoje, tornozeleira, prisão domiciliar, restrição disso, daquilo, tudo isso na lei. E o que foi que houve em Portugal? Portugal estava com a taxa semelhante à nossa. Portugal estava, além de uma população carcerária crescendo, e o pior não é o crescimento só da população carcerária. O pior é o índice que está ali incomodando. E estava em Portugal 40% dos presos provisórios, que significa estavam presos sem processo. Pelo menos não terminou. Terminando. Ou seja, estavam ali presos, como se estivesse cumprindo pena. Intolerável na Europa, que só tolera a média de 20%, porque a prisão, sabemos, a prisão preventiva é exceção. Ela não pode ser banalizada, não pode virar regra. E aqui nós estávamos, e eu criei um grupo de estudo para pesquisar essa lei, nós estávamos com o mesmo índice, em torno de 40%. Alguns estados até mais. Aqui na Bahia nós estávamos na média nacional, 40%. E até hoje, o que foi que houve? Nós estamos com o mesmo índice. Portugal, a lei lá em Portugal pegou. Os juízes entenderam olha, ao invés de eu decretar preventiva, eu vou fazer aqui uma restrição, vou botar até um recolhimento domiciliar, vou fazer isso. Não dá. Aqui se passou, em grande parte, a pensar de maneira diferente. Como eu ia soltar, ele ia responder o processo preso só aquelas amarras que conhecemos legais, eu não tinha como decretar preventiva, já que eu não tenho como decretar preventiva, eu vou botar umas medidas cautelares. Esqueceram que a medida cautelar é alternativa à prisão. E isso tem causado, inclusive, o que vimos o ministro trazer aqui como dados trágicos do número excessivo de habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública. E também a questão da prisão já sendo executada em segunda instância. Então, como nós temos que concluir, porque o tempo já está esgotando, eu quero apenas deixar dois aspectos que eu gosto sempre de falar, se me permitirem, muito rapidamente. Nós somos, eu não conheço outro, o país que admite condenação em dúvida. E digo por quê. Porque no projeto original, o número de jurados no júri tinha sido par, 8. E a criação do Estado Novo de Vargas, de reduzir para 7, para condenar os seus inimigos, porque ele dominava a justiça, inclusive acabou com a soberania do júri. Veio uma emenda de um senador que depois foi até cassado, mas era paladino da moralidade na época, sabe a quem eu estou me referindo. Depois foi cassado e retornou para 7.
Então se condena por 4-3, é uma dúvida aritmética. Se condena por 4-3. Só aqui, eu poderia falar todos os países que eu já pesquisei esse assunto. Só aqui. Só aqui. Não cito em Portugal, porque Portugal é diferente. O júri não é obrigatório e lá tem uma espécie de um escabinado, porque são 7, mas tem 3 juízes togados, e aí já tem a fundamentação. Aqui você não fundamenta. Não pode, porque tem um sigilo. Julga por íntima convicção e pode condenar na dúvida. E estamos no Estado democrático de direito. Mas juízes estão condenando também, na dúvida. É só o crime ser grave e ter repercussão, que na dúvida, não, mas espera aí. Aqui não, mas eu vou condenar. Tanto que tem no projeto, a condenação só pode ocorrer quando se chegar à certeza para além da dúvida razoável. Por que colocar isso num texto de código? E para finalizar, como a observação do tempo, né, o passar do tempo, e não mais do que 2 minutos, estou concluindo, o passar do tempo é interessante, só que a velocidade está sendo muito grande. No Brasil, agora, em 2013, é recente, quando foi publicada a Lei 12.850, que tratou da colaboração, delação premiada, que eu não vou falar porque aí estenderia, vou falar só de um aspecto. Foi criado um tipo penal aberto, e que iria nos atingir, a nós, advogados criminais. Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. E nós entramos com ações. Tem ação direta de inconstitucionalidade, tá, por partido político e tal. Até Pociúncula, o meu ex-aluno também, uns alunos são brilhantes, também redigiu essa petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, essa semana passada, independente do teor da lei, nós vimos, curiosamente, ser aprovada uma lei de abuso de autoridade. Essa lei que diz, num dos seus artigos, que a ação penal é pública e incondicionada, portanto, aqueles crimes que estão ali, que pode ter algum aberto também, e nem por isso vamos, né, aplaudir, mas olha que coisa curiosa da vida, como dá voltas. Quarta-feira, nós estamos na segunda, Brasília assistirá à manifestação do membro do Ministério Público e da Magistratura Nacional. Porque eles são contra a lei, acham que vão ser amordaçados, é crime de hermenêutica, e tudo isso, e lá vem dizer que é para... Aí entra a Lava Jato, que é o grande argumento, que é contra a Lava Jato, é um golpe na Lava Jato. Agora, eles, membros do Ministério Público, queriam denunciar os seus colegas. E esses juízes queriam julgar também, iriam ser julgados pelos seus colegas. Olha que curioso. Eles estão com medo deles mesmos. Muito obrigado.